Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui em mais uma reunião do nosso grupo de pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas, um grupo vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, numa tarde especialíssima, aqui com a participação do nosso líder, professor Paulo Lobo, e de uma convidada diretamente da Europa, da Leimar, a professora Patrícia Branco, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, doutora em Sociologia do Direito, e que hoje aceitou gentilmente esse convite para falar um pouquinho de um dos trabalhos mais recentes que ela coordenou com o nosso debatedor da tarde, meu xará, o professor Marcos Catalã, que também já está aqui conosco. A gente está falando desse livro, pessoal, eu vou compartilhar com vocês a capa do livro, tá? Direito e Comida, do Campo à Mesa, Cidadania, Consumo, Saúde e Exclusão Social. O livro está de livre acesso para quem se interessar por ele. Vocês encontram mais informações no site da editora. O pessoal aqui do grupo já teve a oportunidade de receber a versão eletrônica do livro. Um livro que trata de vários aspectos. Trata da questão cultural, que envolve a comida, a questão das identidades culturais, mas trata também das questões atinentes ao direito do consumo, ao direito à informação, à rotulagem. Trata também um pouco sobre questões que dizem respeito ao mínimo existencial, a questão de desperdício, a questão de segurança alimentar. E nesse amplo aspecto ou esse amplo espectro de temas que a gente poderia abordar, para a reunião de hoje à tarde, a gente vai começar ouvindo a professora Patrícia, depois a gente vai ouvir o professor Catalã. O tema escolhido foi famílias, crianças e dietas alternativas. O que tem os tribunais a ver com isso? Tá? Sem mais demora, agradecendo aqui toda a atenção e a disponibilidade da professora Patrícia em aceitar o nosso convite, eu queria dar as boas-vindas e passar a palavra para ela. Seja muito bem-vinda, professora. Caro professor Marcos Herarte, muitíssimo obrigada por este convite, muito obrigada ao professor Marcos Catalã, ao professor Paulo Lobo e a todo o grupo por me receberem. É para mim uma honra poder estar aqui hoje a falar convosco, com este grupo de trabalho e de pesquisa, e portanto para mim é de facto muito agradável. Já tivemos ontem uma conversa super agradável, muito boa mesmo. E hoje é uma honra, claro que também tem o seu peso, obviamente, porque quero desde já dizer que eu tenho formação de base em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, essa casa antiga, mas depois fugi um pouco do Direito e fui procurar guarida noutra casa, que é o da Sociologia Jurídica, de modo que tenho efetuado as minhas pesquisas aí, no âmbito dos estudos sociojurídicos. Tenho trabalhado com pessoas que conhecem, como o professor João Pedroso, e portanto enverdei por essa minha costela mais sociojurídica e deixei a costela jurídica. É que também tenham um bocadinho de compreensão se eu disser alguma coisa que poderá não ser, em termos jurídicos, o mais preciso. Isso é uma salvaguarda que eu aqui deixo. Professor Marcos, eu posso compartilhar os meus slides? Posso? Sim, me dê só um segundo, está autorizado, fique à vontade. Ótimo. Já estão a ver? Só um momentinho, está carregando. Agora sim. Ok, ótimo. Pronto, eu vou pôr em tela cheia para ser mais fácil. Ok, ótimo. Pronto, então, depois de feita esta minha salvaguarda de interesses, eu queria começar esta minha fala. Eu acho que a gente teve um probleminha na conexão. Deixa eu ver se vai retornar. Eu estou conseguindo ver a imagem da professora Patrícia, mas não estou conseguindo ouvir o áudio. Vocês Ela está confirmam? congelada. Isso, vocês Está confirmam isso? congelada.
Vocês confirmam isso para mim? Eu vou suspender aqui a compartilhamento de tela até a gente conseguir restabelecer o contato. Vamos aguardar só um segundinho para a professora Patrícia aparecer aqui para nós, tá? Até lá, enquanto isso, você quer falar da proposta do livro, enquanto a gente resolve esse problema técnico aqui? Claro, claro. Eu me apropriei de algo que estava aí, por conta de parcerias com Patrícia, falando de aspectos como esse que a gente expõe, e com Flávia Trentini, que trabalha em Direito Agrário. Cada um de nós contatou sua rede e tentou identificar quem trabalhava com o tema comida, e a gente conseguiu fazer um livro bem completo, porque a partir do tema comida, há uma série de abordagens que exploram desde questões ligadas à identidade, imigração, alimentação nos presídios, a possibilidade do exercício de liberdades religiosas alimentares nos presídios, e por aí a coisa vai. Mas a Patrícia volta e a gente dá prioridade para ela, obviamente. Eu peço desculpa, fique deve tranquila. ter sido a conexão. Talvez seja melhor evitar os slides, porque acaba por pesar. E eu falo e vocês imaginam, porque os slides também, na verdade, era mais um auxiliar do que propriamente algo que estivesse para lá da minha fala. Mas pronto, acho que ainda conseguiram ver que eu tinha uma imagem de um laboratório, Perfeito. Laboratório de cozinha. E isso ligava-se exatamente àquilo que eu estava a querer introduzir, que era uma citação do antropólogo italiano Marino Niola. Ele tem trabalhado muito sobre comida, cultura, sociedade, e o Marino Niola, a uma certa altura, num dos seus livros, Transformações, é o grande código, não é? Isto já remete para a relação com o direito, já remete para a relação com regras que podem ser formais, podem ser informais, remete também para a questão dos rituais, e portanto ele diz que a comida é esse grande código que revela quem somos, quem queremos ser e aquilo em que nos estamos a transformar. E tudo passa pela cozinha, que se transforma então num laboratório social. Era esta a ideia do laboratório. Mas eu entendo que mais do que um laboratório social, é também um laboratório político, é também um laboratório jurídico. E nesse laboratório, continua Niola, experimentam-se receitas de futuro e encontram-se as grandes questões do presente ao mesmo tempo. Ou seja, a qualidade da vida, a proteção do ambiente, o orgânico, o biológico, a tutela da biodiversidade, o consumo responsável, a solidariedade social. Portanto, são tudo temas que, na verdade, se cruzam com o direito, que o desafiam, que o interpelam e que por ele são também interpelados, não é? E desafiados, porque o direito, nós sabemos, não é uma relação unilateral, coloca desafios à sociedade e é desafiado pela sociedade e tem que dar respostas. E todas estas respostas e todos estes desafios passam também hoje pela nossa relação com a comida e pela relação do direito com a comida. E nós, enquanto cidadãos, enquanto consumidores, enquanto progenitores, enquanto pesquisadores, temos obrigação também de perceber essas relações e de tentar analisá-las de acordo com as ferramentas que estão ao nosso dispor. E, na verdade, é essa a ideia que eu quero trazer hoje com esta minha fala. E a minha fala vai ser dividida em duas partes, basicamente. Numa primeira parte eu vou falar sobre família e comidas e esta abertura do cânon da sociologia do direito da família, onde, obviamente, temos novos cenários familiares, mas também novas relações com a comida. E numa segunda parte eu vou então passar à análise de sentenças que envolveram responsabilidades parentais, dietas alternativas e ocorreram em contexto italiano. Porquê o meu interesse sobre o contexto italiano? Sendo portuguesa, não é? Obviamente que todos nós temos hoje, isto tem a ver com família, As nossas relações hoje são também transnacionais. A minha relação é com um italiano e tenho uma criança que tem, digamos, dupla nacionalidade. E no meu confronto com a sociedade italiana e nós vamos observando o que vai acontecendo, os fenómenos, reparei que
durante os anos 2015, 2016, 2017, houve uma série de decisões que passaram para os meios de comunicação social que tratavam exatamente disto. Ou seja, perguntavam, punham a nu, punham na mesa estas questões. Pais e mães que estavam... Havia uma decisão de desacordo, havia um desacordo neste caso, não é? Sobre o tipo de alimentação, a dieta a dar às crianças. E os tribunais tinham respondido de formas também discordantes entre eles, não é? E isto suscitou-me a minha atenção, porque vindo dos estudos da Sociologia e Direito da Família, estando atenta às rupturas e às continuidades, quis indagar um pouco mais. Daí o apresentar-vos estes casos. Obviamente que o meu olhar tem uma formação local, que é aquela portuguesa, tem também uma abertura em relação ao facto de o direito português já ser o produto também de um confronto com o direito que vem da União Europeia, mas também uma visão de direito comparado. Portanto, será essa... aquilo que vai animar a minha fala tem também a ver com isso, é contextualizada, ok? Portanto, isto acho que é importante nós contextualizarmos sempre as nossas falas e dizermos os porquês das coisas para não parecer estranho, porque é que uma portuguesa está a falar de sentenças italianas, mas para perceberem o porquê e o porquê que eu tive esse interesse. Ora, a análise das sentenças italianas, na minha opinião, revela-nos aquilo que Jacques Commaille tem chamado a atenção, não é? O sociólogo francês Jacques Commaille tem-nos dito que o direito é uma prática em contínua relação com as sociedades, com as culturas nas quais se insere. E indica, assim, os constantes e novos desafios com que as sociedades, as culturas e o direito têm que se deparar e se vão deparando. E, portanto, sendo a minha fala situada, eu, estando atenta a estas rupturas e a estas continuidades que permeiam as estruturas familiares, como elas são reguladas, normativa e socialmente, e que desafios são colocados aos tribunais, quis perceber isso através destas sentenças. As dietas, no cruzamento com as responsabilidades parentais, surgem, pois, como um objeto privilegiado de análise sociojurídica. E passando à primeira parte da minha fala, houve em 2013 um projeto chamado Hungry Planet, O que o Mundo Come, e o que se fez foi pedir às famílias que mostrassem aquilo que comiam durante um certo período. E mostraram-se diferentes famílias em diferentes países, o valor que gastavam para adquirir esses alimentos. E o que é interessante é que, para além de mostrar as diferenças económicas e culturais e gastronómicas, não é? As fotografias também mostravam famílias de diferentes tipologias, alargadas, nucleares, várias gerações, mas todas heterossexuais. Portanto, é interessante este quadro que também já nos relatava. Além disso, eram perceptíveis as diferenças sociais, onde as famílias mais ricas consumiam mais produtos industrializados e as famílias consideradas mais pobres consumiam mais cereais, mais vegetais, mais fruta, menos carne e peixe. E tal, permite-me introduzir assim a questão do papel da família no seio do direito da família. Em especial, como as alterações alimentares sinalizam uma evolução para novas formas de contratualização das relações familiares. Pensemos, por exemplo, no almoço de domingo. Todos nós, acho eu, temos ainda esta ideia de que o almoço de domingo é aquele momento em que nos reunimos em família, há sempre uma mãe ou uma avó que passam algum tempo no fogão a cozinhar aqueles pratos que até podem ser típicos de uma determinada região, mas também são típicos da sua bagagem cultural. Pensemos nas famílias italianas que emigraram para o Brasil, o que é que elas cozinharão, por exemplo, ao domingo. Mas nós hoje também assistimos que o almoço de domingo já não é aquele almoço de domingo tão tradicional. Houve algumas evoluções. E hoje fala-se, por exemplo, do brunch.
o brunch de domingo, não é? Aquele brunch que já não é nem pequeno almoço, também não é almoço, pode não ser consumido em casa, já pode ser consumido num bar, num restaurante que tem o brunch, e as pessoas aí já é tudo mais fluido, já é tudo mais menos tradicional. E o que é que este brunch de domingo pode, penso eu, servir aqui como uma metáfora, não é? Uma metáfora para os novos cenários familiares, que são mais fluidos. Assistimos aqui ao aumento das uniões de facto, por exemplo, assistimos ao aumento das famílias monoparentais, assistimos ao aumento de famílias recompostas, até ao aumento de famílias unipessoais. Ouve-se, por exemplo, falar muito hoje do fenómeno LAT, Living Apart Together, não é? Viver junto, mas separado. Tudo isto são novos cenários familiares que as comidas também vão começando a relatar. Nós vamos estando atentos a isto, também pela nossa relação com a comida e a nossa relação das nossas famílias com a comida, não é? E é interessante ver isto. Portanto, tudo isto também levanta uma dificuldade, é que nós já não temos uma definição unívoca do que é família. É difícil hoje definir família. Há famílias, vários tipos. E no Brasil, por exemplo, sabemos que existe toda uma configuração muito interessante, até juridicamente, de proteção que é dada a uma série de recomposições que, por exemplo, não se assiste ainda no direito português ou no direito italiano ou até no direito europeu. De modo que é muito interessante ver que hoje uma definição unívoca de família não existe. Famílias, temos várias famílias e também temos várias comidas, várias dietas, várias formas de nos relacionarmos com a alimentação. Por outro lado, assiste-se também a um aumento da intervenção estatal com vidas familiares pelos indivíduos, e isto é sobretudo visível na relação entre adultos e crianças, onde há de facto uma responsabilidade acrescida do Estado por cuidar, salvaguardar o superior interesse das crianças. E aí o Estado é muito mais forçado na sua intervenção do que propriamente nas relações entre adultos. Ainda que nós sabemos, há ainda intervenção nos casos em que as legislações ainda não permitem, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não é? Aí continua também o Estado a impedir que as relações que já se estabelecem de facto, juridicamente, possam não acontecer e a estarem desprotegidas. Portanto, nós podemos falar assim, nesta relação entre comida e famílias, de diferentes tipos de famílias, num mundo globalizado e multicultural, permite falar de parentalidade e infância, também de uma certa normalização de práticas familiares e do papel que o direito tem em termos de disciplinar certos modelos de parentalidade ainda, e o que é o superior interesse da criança, que é um conceito indeterminado, os juristas sabem melhor do que eu, que é muito difícil, serve para muita coisa, é um princípio excelente, mas é um conceito indeterminado. Permite também falar de relações entre escola e dinâmicas familiares, no modo ou modos que os serviços sociais, os médicos, as escolas e os tribunais estão envolvidos em todo este processo. E como vocês devem estar a ouvir, a minha família está ao lado a jantar e, portanto, nós estamos aqui nesta relação perene com a comida. Peço desculpa pelos ruídos, mas vivemos assim, é a nossa vida. Portanto, estava a dizer que, de facto, nós também temos que ter atenção ao modo, não é só o modo como o direito e os juristas e os tribunais lidam com as famílias, é também como serviços sociais, médicos, escolas estão envolvidos neste processo. E a questão que convocam então as dietas alternativas que os progenitores escolhem dar aos seus filhos, sinalizam isto, é que nós já não estamos só na esfera doméstica, estamos também a interagir com a esfera pública. E há aqui toda uma necessária calibragem destas duas esferas.
Vejamos, por exemplo, o que se passa com a questão da obesidade infantil e todas as políticas públicas que estão a ser acionadas nesse sentido, no sentido da prevenção. Veja-se, por exemplo, também o Plano de Ação da União Europeia de 2014 a propósito destas questões da obesidade infantil. Deste plano reconhecer uma série de fatores sociais, de fatores económicos, de pressões do mercado, entre outros, o plano apresenta ainda assim uma forte pressão sobre as famílias com um estatuto socioeconómico mais baixo, deixando de parte outras famílias e as suas relações com a comida e as práticas alimentares. Se falarmos com os serviços sociais, por exemplo, com os técnicos, eu não sei como é que se passa no Brasil, mas em Portugal ou em Itália há serviços sociais que vão averiguar como é que as famílias tratam as suas crianças para averiguar se há casos de maus tratos ou de negligência parental. Obviamente que é logo visto que tipo de comida é dada à criança, a que horas é que come, que despesa é feita com que alimentação. E será que isto é feito também para as famílias de um escalão social mais elevado? Provavelmente não. E se calhar eles têm também, essas famílias têm também práticas alimentares que poderiam ser consideradas nocivas ou negligentes, mas dá a sensação que há sempre este olhar um bocadinho mais normalizador, mais disciplinador, em direção a um determinado tipo de famílias. Um estudo interessante foi feito pela norte-americana Amy Bentley e no nosso livro há também um capítulo sobre a alimentação infantil. Mas esta Amy Bentley, ela, a propósito da influência do mercado e da publicidade, naquilo que se desenvolveu a propósito da noção de alimentação infantil, medicalização da parentalidade e questionamento das capacidades parentais neste domínio, ela analisou, para o contexto norte-americano, a evolução do marketing em relação à alimentação dada às crianças e como o mercado foi vendendo os alimentos processados como uma coisa melhor para as crianças e até nesta ideia de promover uma família mais atenta, mais empenhada e de se gastar menos tempo a cozinhar, mais tempo com a família. É interessante esta relação. Portanto, ela analisou esta suposta cientificidade por detrás dos valores nutricionais de vários produtos, a indução ao consumo que foi feita apelando em particular às crianças, e a questão da publicidade dos alimentos para as crianças é algo que sabemos tem estado sempre na mira de muitas análises. A expansão de certas empresas e dos seus produtos em termos globais, pense na Nestlé, que até em 2020 assumiu publicamente num documento que sabia que os seus alimentos não eram de facto os melhores, mas mesmo assim sabemos a pressão da Nestlé que tem ainda no mercado global e sobretudo nos alimentos para as crianças, não é? Isto tem a ver com o açúcar, que o professor Marcos Catalã tem estudado tanto e sabemos bem como as crianças são tão visadas nestas ações. E tudo isto levou à transformação dos hábitos alimentares das populações, o que está intimamente ligado, então, ao aumento da obesidade infantil. Neste domínio mercantil, onde os Estados são coniventes, no final são as famílias que acabam por estar na mira das políticas públicas. E é a questão de ter um pouco de controle sobre o consumo daquilo que se come que está em causa, no fundo, nas sentenças italianas que eu vou apresentar. Ora bem, estes são 4 casos, mas eu vou-me debruçar sobre um. Vou falar dos 4 sucintamente, mas depois é um que eu vou analisar com maior detalhe. Como eu disse, estes casos animaram a jurisprudência italiana entre 2015 e 2017. Depois houve mais alguns casos que já não eram sobre responsabilidades parentais, mas que envolviam famílias e escola, porque muitas famílias interpelaram os tribunais administrativos porque
não estavam de acordo com a comida que era fornecida nas cantinas escolares e queriam introduzir a possibilidade de levar comida de casa a ser consumida na escola. Tudo isto levou a muitos debates, a várias sentenças até 2019, 2020, mas eu concentro-me na parte da relação pais, família, tribunais, sem falar da parte da escola. Então, a primeira decisão foi em 2015, onde, após o pai ter contestado a decisão materna de dar ao filho uma dieta macrobiótica, o Tribunal de Bérgamo decidiu que a criança devia comer carne pelo menos uma vez por semana enquanto estivesse com a mãe, que era quem tinha a guarda da criança, e não mais do que 2 vezes durante os fins de semana, ou seja, durante os períodos de visita com o pai. Em 2016, e já em segunda instância, o Tribunal de Milão decidiu que a criança devia seguir uma dieta omnívora, considerando a dieta vegana inadequada e contrariando a decisão em primeira instância. Tinha havido uma primeira decisão que tinha considerado que não havia qualquer problema em dar à criança uma dieta vegana, desde que se seguissem determinados passos, mas em recurso, o Tribunal de Milão anulou a decisão em primeira instância e disse que a criança tinha que seguir uma dieta omnívora. Em 2017, o Tribunal de Menores de Cagliari, na Sardenha, considerou que não existia qualquer violação das responsabilidades parentais, no caso que estavam a apreciar, onde os pais tinham optado por uma dieta vegana, mas tal dieta tinha de estar de acordo com as recomendações médicas e a criança tinha de ser regularmente consultada para aferir do seu crescimento. Não havia qualquer violação das responsabilidades parentais e os pais podiam perfeitamente dar uma dieta vegana ao seu filho. A decisão que a mim me despertou mais interesse foi a decisão de outubro de 2016 do Tribunal Civil de Roma. Então, o que é que aconteceu? Na sequência do pedido feito pelo pai de alteração da regulação das responsabilidades parentais, no âmbito da qual o pai requeriu que a criança adotasse uma dieta omnívora, porque a mãe tinha unilateralmente, portanto estavam em desacordo, a mãe tinha unilateralmente decidido que a criança devia ter uma dieta, não era vegana, mas vegetariana. A mãe tinha decidido isto, e isto tem a ver com questões de consumo informado, porque entendia que os produtos industrializados não eram adequados, não tinham uma proveniência segura, e ela pretendia que a criança consumisse uma dieta eticamente responsável e pretendia também que a escola seguisse esta dieta. O pai opôs-se e, em caso de desacordo, invocaram então o tribunal. E o que é que o tribunal decidiu? O tribunal decidiu que a criança deveria seguir uma dieta variada, sem restrições, que era a única considerada adequada a proporcionar um desenvolvimento e um crescimento saudáveis à criança. Ok? E antes de me deter no detalhe dos critérios que nortearam a decisão do Tribunal Romano, eu queria me deter nos seguintes pontos. Okay? A questão das responsabilidades parentais em primeiro lugar. As responsabilidades parentais, seja na constância do casamento, seja numa relação análoga à do casamento, seja quando há separação ou divórcio, implica sempre poderes e deveres dos progenitores em relação aos filhos. Eu não estou a dizer nada de novo, só estou a frisar aquilo que nós sabemos, mas para pontuar também esta fala. Isto implica o quê? Implica promover o desenvolvimento físico e mental da criança, prover ao seu sustento e a tudo o que envolve a sua segurança, a sua saúde, a sua educação, o seu bem-estar. Sabemos que é a maior parte das vezes a incapacidade dos progenitores de chegarem a um acordo sobre estas questões que mantém os tribunais de família e civis, quando não temos competência especializada, mantêm os tribunais ocupados. Pronto, isto é o primeiro ponto sobre as responsabilidades parentais.
E dentro das responsabilidades parentais há uma questão que se coloca, que é aquela da distinção entre o que são questões de particular importância e o que são atos da vida corrente. Eu não sei se no Brasil a distinção é feita deste modo, em Portugal é esta a pontuação que é feita na legislação portuguesa e na legislação tem que ser tudo de acordo com a legislação definido casuisticamente. Existem exemplos escolásticos, as fronteiras são muito, muito tenues e o que é que estas questões de particular importância implicam? Implicam que tem de haver um acordo entre ambos os progenitores, enquanto que os atos de vida corrente podem ser exercidos individualmente. Uma coisa interessante que me suscitou a análise destas sentenças. Em Portugal, e eu tenho estado com duas colegas ultimamente, a Paula Casaleiro e a Luciana Sotero. A Paula Casaleiro vem da Sociologia, a Luciana Sotero vem da Psicologia. Temos estado a trabalhar sobre a questão das responsabilidades parentais em Portugal com uma vertente analítica ligada à saúde e ao bem-estar. E, portanto, temos estado a analisar com detalhe este modelo que existe em Portugal, e para dizer o quê? Que, como eu referi, a divisão entre o que é questão de particular importância, o que são atos de vida corrente, implicam uma decisão casuística, ainda que haja exemplos para umas e para outras, mas de um ponto de vista sociojurídico, se a Itália estas decisões de particular importância incluem o regime alimentar, ou seja, em Itália a dieta escolhida, a alimentação escolhida para as crianças inclui-se num ato de particular importância. Se formos em Portugal ver, nós estivemos a fazer esta análise, as dietas são vistas como atos da vida corrente. E é muito interessante esta análise numa ótica de direito comparado. Porque, de facto, se na Itália fossem vistos como atos de vida corrente, não teria provavelmente havido estas decisões que vieram a fazer depois jurisprudência, não é? E é interessante perceber como é que nós, também de um ponto de vista de interpretação e de análise, vimos todas estas diferenças que são tão contextualizadas, não é? Ora, sendo a Itália um ato de particular importância, nos termos do artigo 316, parágrafo 2 do Código Civil italiano, em caso de desacordo, qualquer um dos progenitores pode recorrer ao tribunal, que terá obrigatoriamente de decidir, como nós sabemos. Não é? E tal decisão implica uma valoração entre aquela que é a liberdade educativa dos progenitores e aquele que é o interesse superior da criança, que, como sabemos, é um conceito indeterminado, que há uma autora italiana que diz isto, que eu acho que é muito interessante. Este conceito indeterminado do superior interesse da criança é convocado sempre para silenciar qualquer outro tipo de argumento. Ou seja, a invocação do superior interesse da criança é logo um argumento para calar qualquer outro tipo de argumento. E normalmente o que é que se associa ao superior interesse da criança, sobretudo neste caso? O direito à saúde e ao bem-estar da criança. Ora, em termos daquilo que é o caso do Tribunal Romano, a criança não tinha qualquer problema de saúde. Não tinha. Só estava no percentil 15. Mas nós sabemos que os percentis são valores padronizados, normalizados, que revelam simplesmente que aquela criança dentro do percentil 15 estava numa certa normalidade estatística. Nós temos crianças que estão no percentil 93 ou 95. Não quer dizer que tenham problemas de saúde. Simplesmente estão dentro daquela linha que foi criada para se averiguar do crescimento ponderal. Mas a criança não tinha qualquer problema de saúde. Simplesmente estava num percentil mais abaixo. Mas dentro daquele percentil estava tudo normal, digamos assim. O que é que quer que signifique normal? O tribunal invocou parâmetros de normalidade estatística.
e as normais condutas dos progenitores na generalidade dos casos. Estão a ver todos estes argumentos que foram invocados. Normalidade estatística. Nunca defino o que é normalidade estatística. Normais condutas dos progenitores. O que é uma normal conduta de um progenitor? Toda a gente que tem crianças sabe que a normal conduta dos progenitores vai-se adequando ao dia-a-dia e ao temperamento das crianças e àquilo que é possível. Logo, é muito interessante invocar esta normal conduta dos progenitores na generalidade dos casos. Nós também não sabemos o que é a generalidade dos casos, não é? Ou seja, não define o que é normalidade, não fala de normais condutas, não fala do que é que são normais condutas, e parece esquecer que as condutas familiares envolvem muitos tipos de condutas alimentares que são ditadas por fatores como religião, como geografia, como economia. E, portanto, o que parece emergir assim é uma preocupação do Tribunal em encontrar um equilíbrio entre os diferentes dos progenitores, sem atender às reais características da criança, que nunca foi ouvida. Não existe na sentença nenhuma menção de a criança ter sido ouvida. E nós sabemos que o direito de ser ouvido é um direito fundamental da criança, está consignado na Convenção dos Direitos da Criança, devia ter sido cumprido, não existe nenhuma, não sabemos porquê, mas não foi ouvida. Portanto, o que é que parece existir? Parece que a escolha de uma dieta alternativa parece assim transgredir a concepção dominante de família e de alimentação adequada e de práticas parentais, ou seja, é como se tudo o que tivesse havido ali fosse uma transgressão a uma determinada conduta. Daí a ideia de disciplinar, de normalizar. Estamos numa corda bamba entre o que é visto como normal e o que é considerado o canguilhem, não é? E eu já estou a concluir, e o que eu queria era também dizer aqui que nós vemos várias linhas fraturantes nesta questão. Temos, por um lado, a ideia de inclusão e de exclusão. Porquê? Porque incluímos e excluímos alimentos, incluímos e excluímos práticas, incluímos e excluímos pessoas, incluímos e excluímos comportamentos, não é? Há aqueles que nós consideramos que são normais e há aqueles que nós consideramos que são desviantes. Normais relativamente a quê? Desviante relativamente a quê? Essa é a grande questão. Não sabemos. Sabemos que há aqui o quê? Há alguma ideologia, com certeza. Ideologia das famílias, ideologia dos tribunais, ideologia dos serviços sociais, que têm uma certa maneira de estar e de ver o mundo. Nós sabemos isso. As neurociências também têm explicado todos esses comportamentos e agora com a inteligência artificial ainda vai ser mais complicado, não sei como é que isso ficará na área da família. E temos também aqui uma linha fraturante entre o individual e o comunitário. Porquê? Por exemplo, o sociólogo francês Claude Fischler diz que é importante ter em consideração que há culturas onde comer é visto como uma responsabilidade individual e culturas onde comer ainda é uma questão social coletiva, uma responsabilidade para consigo, mas também para com os outros. E parece, então, que as dietas alternativas se configuram quase como uma forma de autoexclusão da comunidade, deste comer coletivo. Para finalizar, só dizer que estas sentenças convocam aquilo com que eu iniciei a minha fala, não é? Que no mundo onde as questões de saúde pública, de crise ambiental, também de reivindicação de identidades e de singularidades, onde o ético se cruza com preocupações de saúde, o direito é chamado a responder a desafios crescentes, cada vez mais numerosos. Muito obrigada pela vossa atenção e desculpem se falhei alguma coisa. Foi excelente, professora. Eu vou trazer o nosso debatedor, o professor Catalã, para conversar conosco, já com a provocação. Para um homem que tem uma churrasqueira no meio da sala, professor Paulo, e tem uma filha pequena, vai que a Elisa decide que está na hora da Ayla não provar mais carne vermelha e ser vegana. Como é que o papai catalã
vai tratar dessa situação? Muito bem. Professor Paulo, professora Fabiola, Marcos, Patrícia, saúdo a todos e todas que aqui estão. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder contribuir, ainda que com parcos saberes, com o trabalho de um grupo que eu tanto admiro e que é tão bem liderado. Enquanto eu saboreava a fala da Patrícia, tomava algumas notas. E Marcos me faz começar, então, pela parte final dessas notas. Acordo entre os genitores. Se pode pensar de algum momento da fala da nossa querida Patrícia. Se pode pensar que, se houver um acordo entre os genitores a respeito do que consideram melhor para a alimentação do seu filho ou da sua filha, isso bastaria, porque se trata de uma questão sensível e que não faz parte do dia a dia. A provocação que faço é se isso basta a legalidade do ato, em especial quando nós sabemos que os opostos tendem a se atrair no campo da física, mas raramente no universo conjugal. E logo, que é bastante provável que duas pessoas que pertencem à comunidade vegana, não só por escolhas alimentares, mas por escolhas de vida, estejam próximas. Sendo menos provável que uma pessoa vegana passe a viver com uma pessoa carnívora. Ontem mesmo, busco a pequena Ayla na escola e pergunto: filhinha, você quer comer uma pizza ou quer que o papai faça um churrasquinho para você? E ela não teve dúvida. Churrasquinho, papai. Passamos no supermercado, um saco de carvão, uma peça de entrecô, um pedaço de cordeiro e pronto, o jantar está garantido. Jantamos carne, professor Paulo Lobo. Eu e minha pequena, a Doce Elisa, chegou um pouco mais tarde. Aliás, jantei carne e vinho. Vejam, liberdades positivas exercidas por um ou por ambos os pais no âmbito de suas escolhas alimentares. Escolhas que, às vezes, vão além da questão alimentar, como fiz a título de provocação, como sugere, mais uma vez, tenho como exemplo o veganismo. Liberdades positivas exercidas pelos pais, pelo pai e pela mãe, podem afetar direitos dos filhos menores, direitos que são desenhados no acoplamento do interesse superior da criança, força normativa, previsão constitucional, crianças e adolescentes, por óbvio, com certezas científicas que atestam a necessidade de consumo de determinados tipos de alimentos, em especial de proteína animal, ainda que haja pequena divergência, mas há, tendencialmente, pelo menos aquilo que pesquisei sobre o assunto me mostra, a importância de consumo de proteína animal na infância. Liberdades feitas por um ou por outro baterão provavelmente as portas dos tribunais e gerarão a necessidade da intervenção do direito. Mas me preocupa mais, liberdades exercidas pelo casal parental, que eventualmente causem lesão à personalidade da criança. Aliás, pergunta também parece emergir no interesse do superior do embrião, leia-se, feto, diante da ligação que me parece existir entre o consumo de proteína animal pela gestante e o desenvolvimento do sistema cognitivo do feto. Fetos que não consomem indiretamente, por óbvio, carne animal, terão a sua estrutura cognitiva atrofiada, potencialmente atrofiada, quando comparados a fetos cujas gestantes têm uma alimentação também à base de proteína animal. Em algum momento da minha vida, li a respeito disso. Talvez tenha sido desmentido e, portanto, tudo isso trago aqui, salvo melhor juízo. E radicalizando esse argumento para depois fazer algumas outras pequenas notas. Observem que o vinho é qualificado como alimento em diversas culturas. É tratado como alimento para fins tributários em diversos direitos nacionais. E assim, a depender da resposta que vocês que me escutam neste momento elejam como a mais adequada à Constituição, afinal, direito à coerência, precisarão defender a liberdade da gestante como algo que há de prevalecer em detrimento do interesse superior do feto.
outras notas muito pontuais que quero trazer. Patrícia me fez pensar no almoço de domingo. Em algo que, na minha realidade, era o almoço de domingo de uma família eminentemente nuclear. Pai, mãe, eu, minha irmã, eventualmente meu irmão. Algo que, de fato, parece cada vez menos presente por conta dessas variações todas que Patrícia trouxe e que me fez pensar também no universo DINC, Double Income, No Kids, dupla renda, sem crianças. De pessoas que cada vez menos pensarão em almoço de domingo, porque viajarão todos os finais de semana que puderem. Esse é o dado de realidade de alguma coisa que chega perto de 1/5 dos casais no Brasil. 20%. Me fez pensar que a minha prática familiar me mostra que o domingo é dia de dar vazão a alguns desejos infantis, desejos alimentares, porque eu controlo a alimentação da minha pequena durante a semana, mas a mãe mais permissiva do que eu, menos rigorosa, para a sorte de Ayla, que vai ser um ser um pouco menos paranoico, um pouco menos neurótico do que eu, permite que ela consuma produtos açucarados nos finais de semana, especialmente no domingo. Domingo é o dia de sorvete. Os outros dias da semana até tem sorvete, mas aí eu bato a manga, eu bato a banana, eu congelo e dou para ela como sorvete. Me fez pensar ainda como nós usamos a comida como forma de agradar o outro, mesmo sem nos atentarmos, em regra, com eventuais dietas, patologias, escolhas familiares, liberdades religiosas. Patrícia falou de combate à obesidade, que me parece uma preocupação muito maior na Europa do que no Brasil. Não me parece fazer parte da nossa cultura, nem das nossas políticas públicas, salvo louváveis exceções, preocupações com o combate à obesidade. Consigo pensar na memória, em São Paulo, por exemplo, uma lei que dispõe que é obrigatório que bares, restaurantes similares tenham à disposição dos clientes café amargo, deixando-lhes a opção de uso do adoçante ou açúcar. Pensava aqui rapidamente, enquanto Patrícia falava, um projeto de lei em Belo Horizonte querendo proibir a exposição de recipientes de açúcar nas mesas de bares e restaurantes, uma vedação que existe em Teresina desde 2015, e me diga, por exemplo, se há alguém aqui na sala do Piauí que há efetividade social, porque há uma outra questão aqui. No Brasil, um país cujo primeiro produto de exportação foi a cana-de-açúcar, o país dos engenhos, né? Nós estamos acostumados ao consumo do açúcar da cana se leis como essa, entre aspas, algo que é muito brasileiro, pegam ou não, em especial no âmbito municipal. No que toca ao sal, problemas cardíacos provocados por mais este diabo branco, são 4, não é? O açúcar, o sal, a farinha branca e a cocaína. Há relatos de alguns projetos de lei espalhados pelo Brasil que proíbem o sal na mesa dos restaurantes, sempre gerando perplexidade. E existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados que, depois de ter sido reprovado na Comissão de Defesa do Consumidor, na legislatura do governo Temer, houve uma manobra, permitiu que ele seguisse adiante e foi aprovado no passado na Comissão de Saúde, proibindo sal nas mesas. Mas vejam, de 2016, estamos em 2023 e a coisa não avança. Como se fosse um sacrifício gigantesco para as partes que querem um pouco mais de açúcar ou um pouco mais de sal. Por favor, traga-me isso. Como se não fosse oportuno interferirmos em termos de políticas públicas para mudar comportamentos sociais que são benéficos à saúde da população e que, no limite, professor Paulo, implicam, na minha leitura, em redução de custos com saúde pública, logo com melhor gestão dos tributos que são capturados a partir do nosso esforço, do nosso trabalho, da atividade empresária desenvolvida no Brasil. Percebam, não estamos falando de proibição, não faça, não consuma, apenas de incentivos a partir de mudanças de pequenas práticas. Não tenha mais os sachês de sal à mesa. Não venda os sucos e os cafés com açúcar. Se o consumidor eventualmente quiser, ele pede, ele faz o uso. A médio e longo prazo, isso causa uma diferença gigantesca. Enfim, eu prometi ser muito breve.
não quero abusar da generosidade de vocês, tá? E nem me expor a críticas por conta, como eu disse a vocês, dos meus parcos saberes. Obrigado, seguimos aqui. Meu caro Catalã, muito obrigado. Você vai trazendo mais camadas aqui para essa conversa. Agora, antes de eu passar a palavra para o professor Paulo Lobo, eu quero dizer que eu estou com fome, porque depois de tanta gente falando de comida, tá, fica difícil a gente não ficar com fome aqui nessa conversa. Professor Paulo, ontem, quando eu conversava com a professora Patrícia, com o Catalã e com a professora Flávia Trentini sobre o assunto direito e comida, eu me dei conta que no direito do consumidor a gente tem uns problemas de rotulagem, tem uns problemas de informação. Mas a professora Patrícia chamava atenção para a gente para a questão cultural em relação à comida. E vamos pegar o exemplo, já que Catalã está na Berlinda. Catalã não é gaúcho, mas adora churrasco, mas não toma chimarrão. E aí a gente tem a vinculação de Patrícia, que foi para Portugal, e não sei se Patrícia voltou gostando mais ou menos de bacalhau depois da participação de Portugal. Aqui a nossa querida Patrícia Rocha. Mas a professora Patrícia Branco me disse que bacalhau não está nas prioridades dela alimentares. Mas que tal a gente falar do bolo de rolo de Pernambuco e falar da questão da origem, tá certo? E do valor agregado quando você tem procedência e origem em alguns produtos. Eu estou falando do champanhe francês, estou falando do queijo da Serra da Canastra, por exemplo, em relação a esse assunto. Mas para não perder o foco e a gente tratar do nosso tema aqui para colocar a palavra, professor, o que a gente viu aqui foi uma discussão entre a liberdade parental, a autonomia dos pais e o melhor interesse. E a complexidade de você tomar essa decisão num contexto de aparente normalidade daquele filho e no contexto onde o filho já tem um problema, já está obeso, já está abaixo do peso, já está subnutrido, como é que seria esse tipo de discussão? E aí a gente hoje vai inverter. O professor Paulo vai falar primeiro, pedir para se inscrever primeiro, e depois o professor Paulo falar, se mais alguém quiser completar aqui o nosso debate, fique à vontade. Mas agora vamos vir para o professor Paulo. Muito bem. O nosso grupo cumpre a sua destinação, o seu propósito, nesses debates sempre surgindo ideias instigantes, este, como outros temas aqui trazidos, sempre me traz um pouco, inicialmente, de perplexidade. Eu começo a me negar, é assim tão importante esse tema? E, de repente, me debruço com a necessidade de sair da minha posição de conforto e refletir a partir das inteligentes observações que aqui eu vi, da professora Patrícia Branco e do professor Marcos Catalã. Eu tive a oportunidade de ler, Marcos, era o livro que a editora disponibilizou online, e a professora Patrícia fez um belo trabalho sobre a interlocução da alimentação com cidadania. O professor Marcos Catalã trouxe uma análise muito forte da conveniência e compatibilidade dos propósitos da lei com relação à rotulagem e se o modelo utilizado é adequado ou não para a identificação de certos ingredientes que causam problemas à saúde em seu excesso. Ele aqui há pouco falou sobre o açúcar. E o livro, e também a terceira coordenadora, que é a professora, agora esqueci o nome dela, que eu não anotei, mas enfim, ela está... Então, se tem, só citando aí, professora Patrícia, preocupada e fazendo uma interlocução com a cidadania e, portanto, com os direitos humanos. A Marta senadora, que ela levando a discussão para o direito agrário. Então, veja aí, só nessas três referências, vê a profunda interdisciplinariedade desse tema. E, além da formação que salta aos olhos dessa discussão da sociologia do direito, da professora Patrícia, são temas que envolvem também, é um tema que envolve direito à saúde, direito ambiental,
além dos direitos humanos que eu me referi, e de outros, enfim, e o direito civil também, que é a nossa referência aqui. E aí eu me perguntava qual os pontos de pertinência com o direito civil. Mas antes, chamou minha atenção e me provocou uma análise de como a Constituição brasileira e os constituintes, em 1988, e de lá para cá, como eles lidaram com o tema alimentação. Veja que a alimentação, tal como estamos agora a tratar, direito à alimentação, ele não constava entre os direitos sociais na redação originária da Constituição de 88. Ele vai surgir em 2010, com uma emenda. Veja que esse assunto, em 1988, não suscitava grande controvérsia e não foi considerado relevante para os constituintes. Em 2010, ele emerge e surge como um dos direitos sociais na Constituição, no artigo 6º da Constituição nossa, não é? O direito à alimentação. Agora, se você vai à Constituição e põe alimentação, além desta referência importantíssima do artigo 6º, né? Que é aquele que, como eu disse, elenca os direitos sociais como espécie dos direitos fundamentais, a Constituição ela não faz mais outra referência a alimentos, nesse sentido. E eu encontrei apenas uma referência na Constituição, foi a questões relativas, por exemplo, questões relativas, agora estou tentando, mas não estou achando aqui, mas, enfim, não encontrei outras referências assim relevantes a essa temática na Constituição. E já o Código Civil de 2002, ele faz referência à alimentação. O termo alimentação surge quando trata do contrato de transporte. O contrato de transporte de pessoas. A referência ele vai surgir com relação a um dos fins que as fundações de direito privado podem ter. Então, entre as finalidades, a segurança alimentar e nutricional. E o sentido de alimentos, que o tradicional do direito civil no Brasil, como vocês sabem, nada tem a ver com direito à alimentação. São alimentos como um conjunto de valores que sejam considerados necessários à sobrevivência daquele que seja considerado credor. E aí entram alimentos, propriamente no sentido estrito, entra a educação, entra transporte, entra vestuário, etc., etc. No conjunto do significado da alimentação, como pensão alimentícia e assim por diante. Num direito como o nosso, carregado de tradição patrimonialista, o direito civil, não só aqui no Brasil, como, infelizmente, de resto, em boa parte do mundo, essa questão do direito à alimentação me provoca a sua inclusão num conceito mais amplo de deveres de cuidado. Deveres de cuidado. Deveres de cuidado dos vulneráveis, das pessoas vulneráveis, incluindo a alimentação, o direito e dever à alimentação. Criança e adolescente, por exemplo, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, que os nossos estatutos tratam, de um modo ou de outro, dos deveres de cuidado. Então, como fazer essa interligação do direito civil com o direito à alimentação? A nossa expositora, a professora Patrícia, concentrou-se na temática
da interligação com o direito de família ou das famílias. E trouxe casos interessantes de julgados da Itália, né? E ela, especialmente um que chamou-lhe tanto a atenção. E o que releva da sua exposição, e que também o professor Marcos Catalã também ressaltou, é a questão da interculturalidade. São famílias de culturas diferentes, ou quando se estão com culturas diferentes, ou convicções diferentes. Porque a alimentação envolve não só cultura, que cada um carrega em si, na sua formação pessoal, mas convicções adquiridas. Aqui se discutiu a questão dos regimes ou das dietas alternativas que se adotam. Carnívoros que se transformam gradativamente em vegetarianos ou veganos, e vice-versa, por convicções pessoais. E aí, esse problema me fez lembrar esse conflito dentro do ambiente familiar, me fez pensar o conflito que, por longo tempo, ele vem emergindo e é objeto de discussão no direito de família, especialmente no que concerne ao exercício do que o nosso Código Civil, infelizmente, denomina de poder familiar, e que eu prefiro, como vocês sabem, chamar de autoridade parental, no sentido de autoritas dos antigos, né? Para distinguir de potestas, é nesse sentido, autoritas como legitimidade, não como exercício de poder e submissão do outro. E que o direito português e outros denominam, como a professora Patrícia se referiu, a responsabilidade parental. Eu prefiro a autoridade parental que mais a responsabilidade, porque não se trata apenas de responsabilidade dos pais em relação aos filhos, mas numa relação de reciprocidade de convivência de pais e filhos e pais, né? Nessa relação parental. Então, essas discussões me fazem lembrar o longo debate havido para o exercício da autoridade parental dos conflitos de opções religiosas entre os pais. Isso leva muito a ver, porque se ele está convencido que deve, como num dos casos julgados na Itália, a dieta tem que ser a macrobiótica, e o outro não, tem que ser carnívora, isso lembra a discussão muito intensa entre as convicções religiosas do pai. E o filho, qual deve seguir? Qual orientação a seguir? O juiz é apropriado para isso? É adequado para isso? Não me parece. Veja a solução de senso comum que o tribunal italiano encontrou, pela média, pela suposição de que o caminho da dieta diversificada é o melhor. Será? Será que não está o juiz introduzindo na sua decisão a sua concepção de cultura alimentar? Por exemplo, na Itália, a cultura da dieta mediterrânea, que ele considera então melhor do que a cultura, por que não como o do Marcos Catalã, que vive numa cultura que é eminentemente uma cultura carnívora, não é? no estado em que ele vive, não é? E que essencialmente a proteína animal que está na essência da alimentação e da dieta de todo aquele povo, não é? E que se espalhou pelo Brasil. É tão difícil, né? Não sei se foi no texto que eu li da professora Patrícia, acho que foi no texto dela mesmo, que ela faz referência, quando consultada a imigrantes brasileiros, qual será a dieta dele, ficava em dúvida e incluía a feijoada. Não é, Pablo? Da sua terra? Aliás, Pablo, não é nem da sua terra. A feijoada surgiu na Bahia e depois foi transplantada para
a feijoada foi transplantada, e aí sim recebeu aquele toque próprio que se generalizou para o Brasil, a feijoada carioca. Não é? Então, os brasileiros habitantes, raramente eles usavam, segundo o texto dela, e isso é interessante, que quando eles diziam, não, vamos à feijoada, é porque queria atender aos nativos de Portugal. Então, isso é muito difícil de se definir e ter sobre os ombros do juiz, do julgador, o que fazer. Acho que o melhor caminho é realmente a plena utilização daquilo que, aos poucos, de 2015 para cá, com a lei de mediação e também com o Código de Processo Civil, se intensificou a busca pela utilização da mediação nas relações familiares. E colocar, aí sim, a responsabilidade de ambos os pais nessa escolha, com a mediação do mediador, para que eles cheguem e se resolvam, senão o conflito continuará. O conflito se perpetuará com essa dificuldade toda que isso acarretará. Gostei muito da referência feita, que também o professor Marcos, os dois professores Marcos se referiram, a difícil intelecção do princípio do melhor interesse da criança. Como disse a professora Patrícia, citando uma autora italiana, se não me falha a memória, vou fazer aqui uma paráfrase, não sei bem se seria, se ela quis dizer isso, mas entendi como usa-se esse princípio como argumento quando não se quer, ou para afastar a argumentação. Né? Então, é um argumento para afastar a argumentação. Não, então, encerra a discussão. É o melhor interesse. Mas qual é o melhor interesse da criança? O melhor interesse do pai, vegano, ou da mãe, carnívora? Qual o melhor interesse dela? E aí, e para encerrar, é que é importante a natureza e o conteúdo da autoridade parental, que não se exaure na prestação de alimentos. Há uma imposição negativa e positiva para os pais, e na separação dos pais, o pai devedor de alimentos, ou a mãe devedora de alimentos, eles têm dever de prestar alimento, mas têm o direito de participar da formação, inclusive alimentar, dos seus filhos. Então, jamais o juiz pode priorizar aquele que detém a guarda, especialmente no caso no direito brasileiro, que a chamada guarda, que eu prefiro convivência, predominante, e que só se afasta quando não consultar o melhor interesse da criança ou do filho, é a compartilhada. Parabéns, professora Patrícia, professor Marcos, pelos livros que vocês tiveram a coragem de trazer e nos instigar, né? E verificar que os nossos campos têm que se abrir horizontes. Né? E esse é um papel excelente, por isso que eu sempre prezei e muito a sociologia do direito, quando participei da elaboração e tive a oportunidade de presidir a comissão que elaborou as diretrizes curriculares de 1994 no Brasil. Eu lutei muito pela inclusão obrigatória da sociologia do direito. Aliás, eu participei depois, professora Patrícia, de uma discussão muito interessante, com vários autores, inclusive estrangeiros, no Rio de Janeiro, que me convidaram, embora não seja a minha área, mas quiseram me ouvir sobre o mais adequado, é sociologia do direito ou sociologia jurídica. Então, foi um debate muito interessante. Seja lá qual for a denominação, é um tema extremamente importante, ao lado das teorias epistemológicas, da filosofia do direito, né? Importante para a compreensão do direito como um todo.
nós é que estamos parabenizados pela exposição de vocês. Marcos. Eu sigo aqui, professor Paulo, e lhe ouvindo, pensando que não é só a gente discutir quem vai suportar os recursos financeiros para colocar a comida no prato. É o que vai ser colocado no prato e por que vai ser colocado no prato. A gente aqui sai com uma agenda maior ainda para pensar. O professor Pablo Malheiro está com a mão levantada, eu vou passar a palavra para ele. Professora Patrícia, primeiro queria parabenizá-la pela fala, excelente. Me trouxe algumas reflexões, como também excelente a fala do Marco Jorge, né? Primeiro que existe uma pandemia no direito, pelo menos ocidental, de não fundamentar as decisões, né? O Brasil, isso aqui já é, como eles dizem aqui, uma brincadeira, já é mato, né? E na Itália a mesma coisa. Quando você precisa densificar as palavras, não se densifica e usa como trunfo para decidir o que quer, como quer, do jeito que quer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, professor Paulo, eu acho que esse caso que a professora Patrícia trouxe, e os casos, teve um caso aqui em Brasília, que a mãe era devota de Santo Daime. Santo Daime é um chá alucinógeno, e ela queria levar a criança, Luciana, para ver o culto, não tomar o chá. A criança tinha 8 anos, mas ver o culto. E o pai, que era católico, queria negar. Eles foram disputar na justiça isso. E aí a decisão, ao meu ver, correta, é o seguinte: ela pode levar, só que se ela tomar o chá e tiver algum efeito alucinógeno, ela tem que ter uma terceira pessoa para cuidar da criança, e a criança, em nenhuma hipótese, pode tomar o chá. O que eu vejo nesse tipo de coisa, na minha casa, a maioria é carnívora e a minha filha mais velha é vegetariana. Convivemos perfeitamente, cada um no seu quadrado, e todo mundo se respeita. O que eu vejo nesses casos é uma deslegitimidade dos pais em impor a sua ideologia de vida para os filhos. Uma coisa é eu mostrar para o meu filho o que eu gosto, como eu gosto. Outra coisa é eu impor a ele o meu modo de ver o mundo. E essa questão da dieta, e para mim as decisões judiciais que a professora Patrícia trouxe são cada vez mais absurdas, elas querem impor um modo de ver o mundo para aquela criança, sendo que a gente não deixa aquela criança se formar do modo que ela pode se formar. Se no futuro ela quiser ser vegana, vegetariana ou carnívoro, é o direito dela. Mas eu não tenho o direito de impor o meu modo de ver o mundo para o meu filho, nem na perspectiva política, nem jurídica, nem esportiva, nem nenhum ponto. Existem limites, obviamente existem limites. A Isadora, professor Paulo, chegou para mim e falou: não quero fazer inglês. Falei: olha, minha filha, fazer inglês hoje é uma língua universal. Não fazer não é uma opção. Eu estou no meu limite aqui. Agora você pode escolher onde você quer fazer, qual escola você quer fazer e tal. Então, eu acho que esse problema da questão dos alimentos e da dieta é um problema que mostra a contradição do Brasil. Trazendo para o Brasil. O Brasil é o segundo país no mundo em número de academias. Eu coloquei o link dessa matéria aí no chat, pessoal. Só perde para os Estados Unidos. O Brasil é o quarto em número de pessoas matriculadas nas academias de ginástica. E o Brasil é o quarto em ranking de obesidade. Os Estados Unidos, que é o primeiro em número de pessoas matriculadas, o primeiro em número de academias, é o primeiro também no ranking de obesidade no mundo. Então, mostra as contradições e que o Mangabeira Unger tinha razão. O Brasil e os Estados Unidos são países absolutamente parecidos nas suas desigualdades, né? Então, eu só queria deixar esse registro. Eu acho que a gente não tem um exercício, professor Paulo, da autoridade parental, e sim está havendo uma imposição parental do modo como se vê o mundo. E eu tenho conversado com várias nutricionistas e elas dizem que não dá 100% para substituir a carne animal por outros tipos de alimentos. Você sempre vai faltar algo, e se você tivesse que comer o que seria o substitutivo da carne animal, você não teria condições, Catalã, de comer aquela quantidade de comida em cada refeição. Então, só esses breves comentários.
Obrigado, professor Pablo. Tá? Eu anotei a parte do time de futebol, tá certo? Que eu sei que é que você faz em casa com suas filhas. Eu vou usar essa gravação contra você depois. Professora Maria Rita. Boa tarde a todas e todos. Inicialmente, parabéns, professora Patrícia. Gostei demais da sua abordagem, do seu recorte e também das brilhantes intervenções aí do nosso querido Marcos Jorge. Eu não sabia nem que era Marcos Jorge, que assim se chamava, e agora eu vou chamar também, não é? Porque estamos aqui juntos. O professor Paulo tocou numa questão bem interessante sobre o tema e que envolve um interesse de ordem pública, realmente, né, em torno da criança e do adolescente. E eu fiquei pensando, né, sobre as decisões que a senhora nos trouxe, e sobre a disputa de ideologias, realmente, porque não deixa de ser uma disputa de ideologia, não é, alimentar entre os pais. E nos faz refletir também sobre os limites da intervenção do Estado nisso, e me parece que, sendo o interesse de ordem pública, a criança e o adolescente na figura de vulnerável, a única saída possível nessa disputa é a ciência, né? Realmente, uma das decisões aí que a senhora trouxe me pareceu uma das mais lúcidas, no sentido de nem autorizar um ou outro, mas encaminhar a avaliação, né, médica alimentar da criança. Eu estava vendo que a Organização Mundial de Saúde trata até essa questão como violência alimentar, né? Inclui, dentro dessa violência alimentar, não só a oferta de alimentos inadequados, como também a negligência, né, na busca dos meios de tratamento. E sendo uma forma de violência alimentar, essa intervenção pública, ao meu ver, estaria autorizada. Nós tivemos aqui, inclusive, em termos de responsabilidade de terceiros, uma decisão emblemática do STJ, o recurso especial de 1.613.561 de São Paulo, que foi em 2017, mas foi publicado em 2020, que assentou o entendimento com relação à propaganda abusiva, né, de alimentação para a criança. E disse que a abusiva publicidade de alimentos direcionada de forma explícita ou implícita às crianças. O caso foi um processo que chegou ao STJ após uma empresa de alimentos, dona da marca Balduco, né, que todas nós conhecemos, recorreu da decisão do tribunal que julgou procedente uma ação civil pública. Então, foi uma ação civil pública movida pelo Ministério Público de São Paulo, né, que considerou uma venda casada por parte da empresa a campanha É Hora de Shrek. Então, a gente olha, assim, de fato, uma responsabilidade parental, sobretudo no item 1, né, do nosso poder familiar no nosso Código Civil, que é criação e educação dos filhos, e aqui inclui educação alimentar, quando os pais tiverem sido também educados. E aí a gente entra numa discussão bem mais ampla. É só essa observação que eu gostaria de fazer em matéria de interesse público, realmente de ordem pública, dentro da esfera familiar. Obrigada. Marcão, posso falar só um caso que eu esqueci Claro. rapidamente? Eu atuei num caso, pessoal, em que a indústria de leite queria colocar na caixa do leite zero lactose ou não contém glúten, informações restritivas bem grandes, né? E a Anvisa estava vetando. Sabe qual era o argumento, professor Paulo? Que cada um que lesse a tabela nutricional para saber se tinha, se não tinha aquilo. Eu falei, o povo brasileiro mal sabe ler, vai ler tabela nutricional no supermercado, imagina essa. E a Anvisa estava barrando a indústria de leite a colocar a informação de forma maior e mais destacada das restrições, porque disse que tinha que ler a tabela nutricional. É uma coisa interessante, né, Marcos Erhard? Eu vou continuar aqui puxando a brasa para a sardinha do Marcos Jorge, porque do texto dele no livro, ele chama atenção para a gente como o rótulo pode ser um instrumento de indução de consumo, de aumento de consumo. A gente pode trabalhar rótulos que trazem informação, que usam critérios diferentes, Pablo. Por exemplo, a gente ontem, gravando um podcast, falava sobre o greenwashing. Você tem vários produtos que se dizem orgânicos, biodegradáveis, e, na verdade, a gente não tem um critério comum estabelecido, a gente não tem uma normativa técnica que estabeleça exatamente quem é que pode chamar de orgânico ou não. Professor Paulo, já que hoje é sexta-feira e que o Catalã e a professora Patrícia chamaram a atenção aqui para o vinho, tá? E eu vou colocar a cerveja na história também.
que em algumas culturas são alimentos. A gente teve uma discussão recente sobre a possibilidade de, na rotulagem, colocar a cerveja, que é zero álcool, tá? E o que é que seria necessário para você colocar isso dentro do rótulo. A gente tem várias perspectivas para tratar aqui. Eu adorei a perspectiva da professora Maria Rita. E, Rita, eu fico me lembrando também do componente aqui patriarcal da história. A mãe em casa que cozinhava e era ela responsável por decidir o que ia no prato dos filhos. E aí, curioso agora você ver essas discussões no judiciário de pais querendo ocupar um espaço e querendo também interferir na decisão sobre qual vai ser a alimentação que vai ser dada para o filho. Estou muito preocupado com a Ayla, que só pode tomar sorvete no domingo. Quando eu estiver aí em Porto Alegre, a gente vai resolver isso de outro jeito. Afinal, o tio serve para deseducar também um pouquinho, para poder complicar mais a vida do professor catalã nessa história. Mas a gente tem a mãe da menina pequena aqui na sala que quer falar, a professora Carla Moutinho. O que é que você está colocando no prato da sua filha, Carla? Só tem que abrir o microfone. Graças a Deus, a Alice come tudo. Come carne, come peixe, come frango, toma picolé. Aqui em casa está tudo liberado. Segundo o filho é assim, né? A gente não se preocupa tanto com aquele rigor alimentar e acompanha a vida familiar. Mas eu achei muito interessante, assim, extremamente interessante, me fez pensar em várias coisas, das colocações de todos os colegas, professora Patrícia, parabéns, professor Marcos Jorge, professora Maria Rita, professor Paulo. E aqui no Brasil é muito gritante essa questão da publicidade em relação às crianças, né? Ao apelo infantil em relação a alimentos que não são tão saudáveis. E o judiciário teve a oportunidade de enfrentar alguns deles. Então, só para enumerar, porque me senti aí provocada pelo professor Pablo, houve o caso do glúten, da lei do glúten, que instituiu a obrigação dos fabricantes de registrar a informação, e isso terminou se saindo inicialmente no Judiciário, no STJ, em prejuízo do consumidor, porque quando a lei do glúten surgiu, o dispositivo determinava que era para informar contém glúten. E aí o judiciário, os fabricantes interpretaram que era só para dizer contém glúten, e não que contém glúten e é ofensivo à doença celíaca e os outros dados exigidos. E aí, depois de vários julgados no STJ, as duas turmas divergentes, um para dizer que a informação deveria ser completa e outro para dizer que não, que bastava dizer o contém glúten, a corte decidiu que a lei não poderia vir em prejuízo do consumidor, né? Então, que a informação devia ser clara e precisa e ampla, e sim, não só se restringir ao contém ou não contém glúten. Além disso, a gente vê também algumas situações em que o fabricante deixou de informar o conteúdo do produto. Então, o todinho é soro de leite, não é leite, mas só recentemente é que o fabricante foi claro no sentido de dizer que é soro de leite, mas todo mundo compra achando que é leite, né? E todas as outras marcas relativas ao todinho, que é o mais famoso. Um outro recente, um achocolatado alpino, que não continha o chocolate alpino, né? Era um chocolate, mas não era alpino, mas usava o rótulo do alpino. Então, essas questões de direito à informação que a gente Carlinha, se depara... tem o caso do sangue do McDonald's também, que aquilo não seria sorvete. Que não é sorvete, mas agora passou a dizer que não é sorvete, né? Creme de não sei o que lá, sei lá que miséria é aquela. Aí eu confesso que a história do McDonald's, eu fiquei um pouco assustada. Isso quer dizer que eu passei a minha vida toda achando que estava tomando sorvete, e não é sorvete, dou por visto que foi que eu ingeri ali. E da cerveja zero álcool, que, como vocês podem ver, aqui está bem animado hoje. Arthur, enfim. E da cerveja zero álcool, que a cervejaria que fabricava o zero álcool colocou a cerveja como zero álcool, mas tinha 0,0% de álcool. E aí o STJ
também, nesse caso, determinou que o dever de informação fosse mais claro, até porque as grávidas que consumiam a cerveja zero álcool consumiam achando que não tinha álcool algum, e não era verdade, tinha sim 0,0% de álcool. Então, era só uma colaboração aí, porque o tema de consumidor é muito instigante para mim, que trabalho na área, então eram esses os comentários. Eu acho que sua filha está dentro do guarda-roupa atrás de você, depois você verifique isso. Mas eu vou devolver a palavra para a professora Patrícia para as conclusões dela, as considerações finais, antes da gente encerrar esse primeiro momento aqui. Mais uma vez, professora, agradecendo a disponibilidade e veja quantos aspectos diferentes a senhora instigou aqui durante a sua fala. A palavra é sua. Bom, eu primeiramente só tenho a agradecer, de facto, para já, porque fui tão bem acolhida neste grupo. Depois, porque fico muito contente de ter instigado a pensar para lá da caixa, não é? Para lá começamos com dietas e responsabilidade parental e de repente já estamos a falar de outras coisas que não parece que não estão ligadas, mas está tudo interligado. De facto, para mim, excelente, adorei. Muito tomei nota de uma série de coisas que foram ditas. Achei muito interessante a forma como o professor Paulo Lobo foi recuperar todos os elementos ligados à alimentação em diferentes documentos jurídicos, começando pela Constituição, a Carta Maior, que todos nós temos como referência sempre, que é aquela que depois os outros todos têm que obedecer, no Código Civil, aquela relação de pensão alimentícia e alimentos e alimentação, de facto é algo que eu não falei, mas que devia ter falado, e ainda bem que o professor Paulo foi recuperar essa questão. Uma coisa que foi dita foi a questão das convicções, por um lado, e depois a professora Maria Rita falou das ideologias, e é importante ter isto em atenção. Quando começamos a ver determinados conflitos que vinham de convicções religiosas, agora já não falamos só de convicção religiosa, falamos de convicção ética, falamos de convicções que vão para lá, que vão para outros campos e que são elas que depois determinam também os nossos olhares e os nossos modos de vida, como dizia o professor Pablo, e que de facto estão presentes também nas pessoas dos julgadores e das julgadoras, não é? Que acabam por deixar vir à tona as suas ideologias e os seus modos de ver o mundo. E temos depois de estar sempre nesta, porque precisamos de alguém que decida. Não sei, professor Paulo, se o melhor caminho é a mediação, confesso, compreendo a sua visão, mas, por exemplo, em Portugal a mediação familiar não foi um projeto sucedido. Não foi um projeto sucedido porque a imposição da mediação acabou por levar a que as pessoas não tivessem tanta confiança e não preferissem, de facto, que os tribunais continuassem a decidir, e daí ser um instrumento pouco usado, mas pode ter sido a experiência portuguesa, claramente, não ponho em dúvida. Digo simplesmente é que para o caso português a mediação não resultou, e não sei se iria resultar nestas situações. Depende dos quadros das mediações, de como elas são implementadas, de como elas são construídas. Mas devemos, se calhar, pensar noutras formas de resolver os conflitos que não se centrem só nos tribunais. Isso, sem dúvida alguma, tocou, acho eu, pôs o dedo na ferida, não é? Nós somos juristas de formação, eu não posso negar essa minha formação, compreendemos a importância do tribunal, mas também compreendemos que muitas vezes os tribunais não estão preparados para definir certas situações. E as questões da família são questões às vezes muito sensíveis, que se calhar implicavam formação diferenciada, que muitas vezes os julgadores não têm, e deixam vir muito as suas ideologias, as suas formas de ver o mundo, as suas formas de pensar o que é uma família, de pensar o que é uma alimentação adequada, de pensar como é que se deve resolver determinada prática. De modo que eu saio daqui riquíssima. Agradeço sinceramente a vossa atenção, todos os vossos comentários, e fico muito feliz por me terem convidado mais uma vez. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, professora, e a gente vai continuar aqui, eu só vou encerrar a parte da gravação, porque a gente vai disponibilizar isso no YouTube. E para quem quiser saber do livro, o livro é Direito e Comida, publicado pela editora Fórum. E como a gente tem aqui 2 dos 3 coordenadores, o professor Catalã e a professora Patrícia, dizem na introdução, professor Paulo, a relação entre direito e comida dá um bom caldo, tá? A gente viu isso durante aí essa horinha que a gente conversou sobre o assunto. Me despeço aqui, convidando a quem assistiu o vídeo até agora que visite as outras reuniões que a gente também deixou disponibilizada para vocês aqui no canal.